Olá, alunos do oitavo ano. Eu sou o professor Christian, professor do conteúdo de História. E nós vamos dar continuidade aqui ao estudo dos PETs. Nós vamos tratar hoje da semana 2 do PET do oitavo ano de História. Vamos lá? A unidade temática é o mundo moderno e a conexão entre as sociedades africanas, americanas e europeias. A organização do poder e as dinâmicas do mundo colonial americano. Lógicas comerciais e mercantis da modernidade. Então, qual vai ser o objetivo da aula de hoje? A gente entender a ideia de novo mundo, ante ao antigo mundo, que são as permanências das rupturas de saberes e práticas na emergência do mundo moderno. Saberes dos povos africanos e pré-colombianos, expressos na cultura material e imaterial. Lembrando que pré-colombianos são as civilizações que existiam aqui na América antes dos chamados povos europeus. A conquista da América e as formas de organização políticas dos indígenas e dos europeus. A resistência dos indígenas e africanos à escravidão. As lógicas mercantis e o domínio europeu sobre os mares e o contraponto oriental. As lógicas internas das sociedades africanas, as formas de organizações das sociedades ameríndias. Então a gente vai ter aqui como habilidade, pessoal, a gente vai ter que saber identificar as conexões, interações entre as sociedades Novo Mundo, Europa, África, Ásia, e identificar aspectos e processos específicos das sociedades africanas e americanas, antes da chegada dos europeus. Então é muito importante isso aí. Podemos destacar como conteúdos relacionados a conexão entre Europa e os povos da América, da África, da Ásia e a época das grandes navegações. A expansão europeia, o pioneirismo português nas grandes navegações, a organização das sociedades americanas, a época da conquista. Primeiras formas de exploração e organização do trabalho, organização e funcionamento das sociedades coloniais, a expansão da colonização portuguesa, as novas configurações geográficas do território brasileiro e as missões jesuíticas. Então, como a gente pode observar aí, nós temos muitos conteúdos a serem relacionados nesta semana. E a interdisciplinaridade vai ficar a cargo do conteúdo de geografia. Então, o mundo moderno e a conexão entre as sociedades africanas, americanas e europeias. Então, conexões entre a Europa e os povos da América, da África e época das grandes navegações. Então, a gente vai estudar hoje como é que foram essa conexão, essa mistura cultural através das grandes navegações. O que foi as grandes navegações, pessoal? Foram a expansão marítima europeia, a partir do momento que o continente europeu resolveu a se expandir para todo o território mundial, a conhecer novas terras, a querer colonizar, a buscar outras riquezas além do seu continente, a tentar compreender todas as regiões do planeta. Então existiu, através da expansão europeia, o contato entre todos esses povos. E devemos entender também que antes da chegada dos europeus aqui na América, na África, essas regiões já existiam estados organizados, sociedades hierarquizadas, economias dinâmicas, religiões estruturadas. A gente vai destacar os egípcios na África, que era uma civilização muito desenvolvida, os chineses na Ásia, e aqui na América nós também tínhamos civilizações desenvolvidas, que eram os casos dos astecas e os próprios incas aqui na América do Sul. Só que a partir do momento que os europeus eles se expandem para outras regiões e até continentes nunca antes descobertos, eles levam a sua cultura e tentam impor a sua cultura perante outras civilizações. Aqui, recapitulando, é um texto muito interessante, onde ele faz uma analogia entre os navegadores do século XV, as grandes navegações europeias, e os astronautas hoje. E ressalta que os navegadores sabiam menos do que os esperavam nessas expedições
do que os astronautas sabem hoje nas viagens espaciais. E ele também coloca a questão dos mitos nas navegações, onde o homem europeu ele não ainda tinha ideia do que poderia encontrar em alto mar, e aí vão surgir vários mitos de monstros, de que a Terra era quadrada, que iriam cair no abismo, e vários acontecimentos que poderiam ocorrer em alto mar durante as grandes navegações. Então, pessoal, o texto fecha aqui falando sobre como foi marcante as grandes navegações europeias do século XV e XVI. Ele fala que os grandes navegadores encontravam tempestades, mar agitado, fome, sede, e até mitos como monstros e abismos. E foram um marco na história da humanidade essas grandes navegações. Então esse expansionismo marítimo foi o que ele chama de a primeira etapa da globalização, ou seja, a unificação de todo o planeta, e que trouxe vários intercâmbio cultural entre diversos continentes, através de economias, políticas e a sociedade em geral. Então, vários conhecimentos científicos, astronômicos, foram feitos entre essa interação com as grandes navegações. Bom, a expansão marítima europeia e seus desdobramentos. Então, aqui nós temos aqui um quadro onde vai falar sobre os principais aspectos da expansão marítima. É necessário a gente entender o que estava acontecendo na Europa antes da expansão marítima. O continente europeu ele necessitava de uma expansão econômica para conquistar novas terras, busca de rotas alternativas para alcançar a região da Ásia e do metalismo. Então, a gente sabia que um dos maiores locais de comércio naquela época era a Índia, por causa das especiarias. O que eram as especiarias, pessoal? Era pimenta, gengibre, cravo, açafrão e ervas aromáticas. Esses objetos, essas especiarias, elas não eram comuns na Europa. Então, como naquela época não existia geladeira, a forma mais prática de se conservar o alimento e dar gosto ao alimento era através dessas especiarias. E elas eram mais encontradas lá na Índia, no continente asiático. Então, os europeus eles tinham que viajar vários milhares de quilômetros para chegar na Índia, por terra. E ocorreu várias disputas territoriais e guerras que estavam cada vez mais dificultando essas viagens. E aí, uma das formas encontradas para se chegar na Índia era através do mar. Só que como o mar ainda não era descoberto, ele não tinha ainda noção de que forma, de como chegar à Índia, houve essas grandes navegações para descobrir as formas alternativas de se chegar à Índia pelo mar. E também o próprio metalismo, que é o acúmulo de metais preciosos, como ouro e prata. Era todas essas necessidades que levou o homem a se embrenhar na expansão marítima. Bom, devemos destacar também o pioneirismo português. Portugal foi um dos primeiros países do continente europeu a se formar como Estado, né? Como Estado-nação. E isso vai desenvolver muito Portugal, com o apoio da burguesia. Então, vão começar as primeiras experiências de navegação. E Portugal se tornou pioneiro por causa da sua grande experiência na navegação, já que se tornou um Estado moderno mais rapidamente. A localização geográfica, levando em conta que Portugal se encontra no extremo oeste da Europa, então ele tem acesso ao mar mais rapidamente. Apoio da burguesia, como foi falado, para investimento econômico, para financiar essas expedições, e também investimento em tecnologia. Então nós tivemos os primeiros aparelhos tecnológicos, o astrolábio, a bússola, que eram mecanismos de navegação para aquela época. Levando em conta também o imaginário, né, como foi falado anteriormente. Então, os grandes navegadores eles tinham narrativas míticas de viagens. Eles temiam
monstros, abismos, e vale destacar um grande viajante chamado de Marco Polo. Marco Polo foram um dos grandes viajantes que se embrenhou pela Rota da Seda em busca desse comércio com a região asiática. Tem até uma série da Netflix muito interessante de Marco Polo, que vale a gente assistir e levar em consideração as questões históricas. Então, quais foram as consequências dessa expansão marítima? A interação entre mercados mundiais, ou seja, conhecimentos culturais, interação entre o continente europeu, africano, asiático e até o próprio aqui da América. As principais potências da época foi Portugal e Espanha, como foi falado, Portugal foi o primeiro, foi o pioneiro nessas grandes navegações, e logo em seguida veio a sua vizinha Espanha. E tudo isso gerou acúmulo de capital, de dinheiro, bens coloniais e escravidão. A partir do momento que Portugal e Espanha começou a expansão marítima e começou a descobrir outras regiões, como foi o caso aqui do nosso continente americano, eles conseguiram várias riquezas com a extração do ouro, da prata aqui no continente americano. E também bens coloniais, que foram essas riquezas, e a escravidão, que era a forma de trabalho utilizado por essas nações na época. Então vamos lá. As atividades. Na questão número 1, o que leva uma pessoa a enfrentar desafios podem resultar em sua morte, como os navegadores do século XIV e XV enfrentaram. Essa atitude destemida dos navegadores permanece nos dias atuais, ainda que de maneira diferente. O homem não tem mais essa necessidade? Justifique sua resposta. Então ele faz uma pergunta, né, pessoal? O que levou esses homens a enfrentar a morte nas grandes navegações? E se atualmente o homem tem essa necessidade de descoberta? O que vocês acham, de acordo com o que nós falamos? Levando em conta que hoje nós temos outras formas de expansão, né? Através do estudo dos astronautas, as viagens pelo espaço e tudo mais. Questão número 2. A Lei 10.639, de janeiro de 2003. Essa lei altera a Lei de 9.394, de 20 de dezembro de 96, que estabelece as diretrizes das bases da educação nacional para incluir o currículo oficial na rede de ensino obrigatória temática História, Cultura Afro-Brasileira e da outras providências. Então, explica a importância de inserir a história da África como tema obrigatório nas escolas. Como a gente observou no decorrer da aula, a cultura africana ela é de extrema importância para a nossa cultura brasileira, porque através da escravidão, os europeus trouxeram várias pessoas da África para serem escravos aqui na América. E junto com eles trouxe toda a sua cultura, né? A fala, a linguagem, a culinária, a religiosidade. Então, tudo isso se tornou muito importante para a formação da cultura brasileira. É a chamada miscigenação, né? A mistura entre culturas. Foi a europeia, a africana, através dos escravos, e os povos que habitavam o nosso continente, os índios. Então, monte um texto aí respondendo esta pergunta. E a última questão, nós viemos buscar cristãos e especiarias. Essa famosa frase, proferida no contexto do expansionismo português, na chegada dos europeus a Calicut, representa duas motivações das grandes navegações. Identifique e explique essas motivações. Então, buscar cristãos seriam levar a fé católica, a religião católica, uma vez que ela tinha sido muito prejudicada, abalada com a reforma protestante na Europa. Então, a religião católica perdeu muito espaço. E buscar cristãos seriam difundir a religião católica, a converter novas pessoas no mundo todo. E buscar especiarias, que seriam aqueles alimentos, a pimenta, o gengibre, o cravo, o açafrão, ervas aromáticas, que era muito valorizada no continente europeu e que era escasso lá. Então, esse comércio se tornava muito importante para o mercado europeu. Então, um grande abraço e até a próxima.